Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este Diálogo Saudável. Eu, Joyce Carvalho, vou conduzir esse bate-papo sobre saúde mental promovido pela Unimed Curitiba com o objetivo de levar até você mais informações sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Você já ouviu falar sobre essa síndrome? Pois é. Formalmente, a Síndrome do Ninho Vazio é reconhecida como aquele período de luto vivido pelos próprios pais, quando os filhos saem de casa ou se tornam independentes legalmente. Você conhece alguém que já passou ou passa por esse momento? Por isso, nesse Diálogo Saudável, eu teria a companhia do médico cooperado da Unimed Curitiba, Gustavo Senin, especialista em psiquiatria, e também da psicóloga Karina Pacheco Padovan, que atua no setor de promoção à saúde da Unimed Curitiba. Doutor Gustavo, afinal, o que é a Síndrome do Ninho Vazio? Como o senhor, aliás, percebe isso no seu consultório? Então, como você adiantou, é um quadro muito comum, né, nos nossos consultórios, porque é natural na vida de muitas pessoas. Né? Então, a síndrome do ninho vazio é um termo que se caracteriza, né, por esse período, né, de solidão, de tristeza. Né? Então, o ninho seria o lar, a casa. Né? Então, é um período onde um membro da família, geralmente o filho, mas a gente estende para outros quadros, que algum membro da família sai de casa. Então é um período que muitas vezes o paciente chega em nosso consultório, ele não chega descrevendo claramente que um filho saiu de casa. Muitas vezes o paciente ele chega descrevendo sentimentos de angústia, de tristeza, de solidão. Né? E durante a entrevista que nós identificamos que a pessoa vem vivenciando esse período da vida. Né? Às vezes ela já vem com sintomas antes mesmo da saída, mas é esse sofrimento mais relacionado a essa saída do filho, né? Esse período da vida onde a pessoa tem que ressignificar a sua vida. Né? Agora então, doutor, não são apenas os pais que podem passar por esse problema, ter esse tipo de situação a ser enfrentada. Avós, por exemplo, cuidadores também podem passar por esse tipo de período difícil, aliás? Então, como o ninho é um lar, né? Então é quando muda a dinâmica familiar, né? Muda a dinâmica familiar, é onde um membro dessa família sai e a síndrome ela acontece muitas vezes quando a vida da pessoa, a rotina da pessoa, ela está muito ligada a esse membro da família que saiu. Então fica um vazio, né? A pessoa fica com aquele vazio, a pessoa saiu, então a pessoa precisa reorganizar a sua vida, porque ela fica com mais tempo livre e sem saber muitas vezes o que fazer com aquele tempo, né? E aonde acaba vindo esses sentimentos de angústia, tristeza, ansiedade, né, irritabilidade, alteração do sono. Então ele se manifesta de forma ampla. Karina, falar sobre síndrome do ninho vazio, automaticamente pensamos sobre pais que deixam os seus filhos irem, né, seguirem com as suas próprias vidas. Mas os filhos também podem apresentar algum sintoma relacionado a essa síndrome? Sim, também podem sentir. Aquele que bate asas, ele também precisa passar por uma adaptação, né? Ao precisar se flexibilizar e passar por uma adaptação a essa mudança, ele pode experienciar situações como medo, insegurança, então de uma outra forma ele também acaba sentindo. Karina, ainda sobre sensações e sintomas da síndrome, isso também pode ser representado por medo, ansiedade, algo que nem sempre está presente na vida desta pessoa usualmente? Sim, a gente precisa prestar atenção nesses sintomas que o doutor trouxe, né, e perceber o quanto isso acaba atrapalhando na vida, no dia a dia. Então, o excesso do quanto aquilo acaba trazendo prejuízos, pode ser em formato de ansiedade, o medo pode potencializar e até se tornar um pânico de ficar sozinho, uma experiência também de um processo de luto, né? Como a pessoa que vai embora, aquele ninho fica vazio, então ter a frequência dos sintomas é aí que a gente precisa prestar atenção quando pode estar adoecendo. Quando a síndrome do ninho vazio acontece com cuidadores ou até com familiares que perderam entes queridos,
isso se manifesta de forma diferente ou pode ser até acentuada por estar junto com o processo do luto, Karina? Pode ser acentuada sim, porque a pessoa estava dedicada a um cuidado e de repente se vê sem aquela função, né? Sem aquela função, então ela vai precisar se readaptar à sua rotina, fazer novas tarefas para conduzir sua semana, seu dia a dia, sem aquele membro ou que foi, que partiu ou que não precisa mais de cuidado. Doutor Gustavo, o que estamos falando também está ligado muito a propósito, quando acontece algo, um sintoma ligado à síndrome do ninho vazio, isso remete a que o foco da pessoa estava num ponto só, ou seja, numa pessoa só. Isso é o que acontece na prática? Sim. Então, e muitas vezes a gente acaba atendendo os pacientes antes até, e é comum a queixa às vezes que a pessoa não tem tempo para si. Né? Mas já é um fator de risco para a pessoa desenvolver esse quadro, porque o importante na vida é ter esse equilíbrio, a gente poder cuidar do outro, né? Exercer a função materna, paterna, do cuidado a um familiar, mas a pessoa não perder a sua individualidade, né? A pessoa manter a sua rede de amigos, manter sempre que possível uma atividade física regular, um hobby, um esporte, um lazer, porque isso dá um equilíbrio ao longo da vida. Então, quando a gente dedica muito só ao outro, a gente acaba não vivendo a nossa vida, né? E isso acaba adoecendo. Qualquer pessoa pode adoecer, né? Então, são alguns pródromos, né, que acabam evoluindo para esse quadro da síndrome do ninho vazio, né? E quais são exemplos mesmo dos sintomas, desses sinais de alerta, até mesmo das sensações envolvidas na síndrome do ninho vazio? Então, são sintomas variados, né? Então, como a síndrome, quando a gente tem a palavra síndrome, é um conjunto de sintomas. Então, a pessoa pode apresentar um misto de ansiedade com sintomas também de depressão. A ansiedade, quais os principais sintomas? A pessoa tem uma alteração do sono, uma insônia inicial, a pessoa deita, a cabeça não desliga, ou fica acordando várias vezes à noite, né? Sintomas de ansiedade também, angústia, palpitação, sensação de bola na garganta, pode ter alteração do apetite, né? Tem pessoas que comem mais, outras pessoas que perdem o apetite, e também sintomas de humor, sintomas depressivos, né? De tristeza, esse sentimento de menos-valia, né? Que a pessoa tinha uma ocupação, agora não tem mais aquela ocupação, ela se sente, não vê mais sentido às vezes para a vida, crises de choro, né? A tristeza, né? Então são alguns dos sintomas mais comuns, né? Somado a isso, o lado comportamental e emocional, né, por essa tristeza, por essa melancolia, a pessoa pode ir perdendo o prazer, né, pelas atividades diárias, pelas atividades que antes eram prazerosas, nessa questão do sono, né, alterado, essa preocupação exagerada com o filho que saiu de casa, então o comportamento acaba sendo comprometido. E nessa intenção de perder prazer pelo que era interessante, fazer o resgate, né, da sua individualidade. Como? Resgata sonhos, resgata desejos anteriores. Se você um dia quis fazer uma aula de violão, é o momento, você vai reconstruir a sua rotina. Faça uma viagem, reconstrói a relação com o marido, né, com o parceiro, cônjuge. Então, procura lá na sua memória o que você deixou porque você disse que não tinha tempo, porque estava tão ocupado. Então, resgata isso, coloca prazer e intensidade no que você pretende construir de novo na sua vida. Doutor Gustavo, qual é o momento de pedir ajuda? Existe um sinal específico para isso nesses casos? Então, tu vê como eu comentei, às vezes a pessoa ela vai já apresentando os sintomas quando ela chega muitas vezes no psiquiatra, né, ou no psicólogo, de sentimentos de tristeza, de alteração do sono, e a gente vai ver a base, o que levou a todo esse quadro foi esse período da vida, né, que a pessoa, então, por isso que é importante nesse momento a gente conseguir organizar, olhar como é que está a rotina, como é que está a vida da pessoa,
né? Eu costumo fazer uma pergunta sempre para os pacientes: o que você tem feito para você, né? E às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não tenho feito nada, né? Então prevenir sempre é melhor. Então, que nem o nosso diálogo hoje aqui, o objetivo não é só o tratamento, mas a prevenção, né? Então a pessoa ela acaba se identificando muitas vezes. Então até nós às vezes a gente acaba atendendo casos e é importante às vezes a gente conseguir relacionar isso. Às vezes a pessoa só vai tratar um sintoma, uma ansiedade, uma depressão, mas o que levou todo esse quadro, né? Então é que a pessoa foi perdendo a individualidade, deixou de lado um esporte, um hobby, um lazer, então que acabou evoluindo para sintomas mais intensos aí de humor, né, de ansiedade. Karina, podemos comparar a síndrome do ninho vazio com um período de luto? Essa comparação ela pode ser feita? Pode sim, porque existe a perda de uma função, né? Aquela pessoa que se dedicava a um cuidado, ela perdeu uma tarefa. Então pode ser comparado assim, até mesmo por uma melancolia que aparece, uma sensação de vazio, a tristeza, que são sintomas que acabam aparecendo no luto. Então pode sim ser comparado com o luto. E existem dicas que podem também, por exemplo, um tratamento que é aplicado em casos de luto, pessoas que perderam mesmo entes queridos, esses mesmos princípios podem ser aplicados nessa situação de síndrome do ninho vazio? Aí vai ser avaliado a cada caso, né? A psicoterapia, o planejamento terapêutico para cada pessoa, ou dependendo da gravidade dos sintomas, né? Então, cada caso de forma individualizada, mas dentro de um processo terapêutico, sim, é possível traçar esse caminho de cuidado. Bom, Dr. Gustavo e também para a Karina, nós gostaríamos também que vocês dissessem aqui como podemos nos preparar para não ter esses sintomas no futuro. Então, já vimos que a síndrome do ninho vazio pode afetar diferentes pessoas em diferentes situações e diferentes fases da vida. Como então nos prepararmos para isso, Dr. Gustavo? Então, não perdendo a sua individualidade. Essa é a chave, né? Que a pessoa manter os diferentes papéis, como a doutora Karine comentou, de esposa, né, de mãe, de filha, né, de amiga. Então, a síndrome ela se manifesta muito quando a pessoa acaba vivendo só em função do outro e acaba adoecendo. Então, a dica que eu daria seria essa, né? Karina, por favor, sua dica também. Não muito diferente do doutor, mas assim, viver a sua vida independente da importância que o outro tem para você, né? E eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes: como seria cuidar de si mesmo como você cuida daquela pessoa que é mais importante para você? Então, voltar esse cuidado para si mesmo, né? Vivenciar a sua vida para não ficar tão confuso e tão misturado nessa relação com o outro. E se o filho como eu já falei, né, voou, é porque ele criou autonomia e de certa forma você contribuiu para isso. Então, tá tudo certo. Karina, e uma última dúvida, sobre isso também, é em relação às pessoas que alegam não ter tempo. Elas estão tão focadas em outras pessoas, em outros cuidados, em outros processos, elas alegam que não tem tempo para si. Como mudar essa chave? Essa também é uma grande questão a ser abordada não só sobre a síndrome do ninho vazio, mas de maneira geral sobre saúde mental? Sim, de uma forma geral, né? As pessoas costumam falar muito: eu não tenho tempo para me exercitar, para fazer uma alimentação com mais saúde. Eu digo que as 24 horas é a mesma para todo mundo. Se você não encontrar tempo para você ter uma alimentação saudável, para praticar um exercício físico, um momento de lazer, de descanso, lá no futuro a saúde vai cobrar de alguma forma. Então é melhor a gente fazer uma organização e gestão do nosso tempo para ter sono com qualidade, para ter o exercício físico e até fazer uma terapia, né? Investir em autoconhecimento, inteligência emocional, a gente nunca perde. Então, se a gente não fizer isso de uma forma voluntária e esse cuidado agora, a nossa saúde cobra em algum momento. E Karina, para os filhos cujos pais passam por esse processo. Eles saíram de casa, estão vivendo as próprias vidas, num processo também de novo conhecimento, empolgação. Como eles podem agir com os próprios pais que estão passando por isso?
Comunicação transparente, né? Uma comunicação, um diálogo onde todos podem falar abertamente sobre suas sensações, medos, inseguranças, né? Os pais precisam cuidar para não ultrapassar o limite e tentar controlar a vida daquele que saiu de casa, e os filhos, eles também, de certa forma, precisam colocar limite para isso. Mas manter a rotina, o convívio, sempre que possível, né? Estar dentro ali daquele núcleo familiar de novo, não é um rompimento para sempre, é só uma troca, é só uma mudança, mas ele precisa trazer a sua rotina, a sua vida funcionante além daquele núcleo do qual ele se distanciou, não é para sempre. No final das contas, sobre tudo que falamos aqui, estamos falando também sobre mudanças de hábitos, não é isso? Sim, estamos falando sobre mudança de hábito, e toda vez que a gente se coloca em mudança, a gente precisa estar flexível para aceitar essa mudança, né? Karina, Dr. Gustavo, muitíssimo obrigada por participarem do Diálogo Saudável de hoje. Muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Eu que agradeço, obrigada. Você se identificou com a nossa conversa? Esta é a mensagem de autocuidado que estamos deixando para você. Assista novamente a esse Diálogo Saudável, tenha esse conteúdo junto de você. Além disso, compartilhe com quem você acha que passa por essa situação, que esteja passando por essa situação, com quem também pode se identificar. Isso é muito importante. Lembre-se que estamos falando novamente sobre prevenção. Até o próximo diálogo.